Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 1 a 10. Isaías capítulo 9, versículo de 1 e ao versículo 10. Obrigado, eu vou esperar ele aqui chegar. A minha versão diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Fizesse crescer a nação e aumentasse a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como a lenha do fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Amém? Texto que eu, esses dias, fazendo essa série de sermões sobre o Natal, e pensando sobre o que o Natal proporciona para mim e para você, né? Nós, os evangélicos, de uma forma geral, a cristandade deveria fazer, mas especificamente os evangélicos mais ainda, porque nós evangélicos como é que eu posso dizer assim, nos orgulhamos de dizer que nós somos leitores da Bíblia, que nós somos leitores da Palavra de Deus. Já que a gente lê a Bíblia, né, e nos gloriamos desse exercício de leitura da Bíblia, nós sabemos que somos desafiados a fazermos nesse período uma reflexão. E todas as vezes que a gente coloca-se na posição de fazer uma reflexão, nós acabamos entrando num processo de introspecção, ou seja, nos tornamos introspectos. E essa reflexão e introspecção faz com que vivamos nesse tempo, no mês de dezembro, uma época que nós ficamos mais vulneráveis, mais sensíveis, mais deixando-se levar pela emoção. Eu não sei você, mas na cultura cristã no Brasil é assim: a gente quebra o pau na família o ano inteiro, fica sem falar, a gente troca desafetos, a gente atropela todo mundo, mas quando chega em dezembro, a gente parece que acumulou um monte de emoção, para chegar no final do ano, a gente já é Natal, vamos nos reconciliar. Aí passa Natal, a gente volta a brigar. Você já notou? A maior parte do contexto de família é sempre assim. É uma retratação por emoção. É uma retratação por causa da época, né? É os dois irmãos que não se falam e que o pai diz assim: meus filhos, é Natal, você precisa perdoar. E aí a gente se reconcilia de forma temática, sugestiva e eventual, e nós ficamos então como que mercê da época, e não do resultado e do exercício dos valores e princípios cristãos. Então, às vezes, nessa época, nós entramos nesse estado, num estado melancólico, e alguns ficam até eufóricos. Mas a verdade é que a reflexão e o momento de introspecção faz com que todos nós tragamos na memória
algumas lembranças agradáveis e desagradáveis. Alguns, como eu, lá trago a minha memória, espírito do Natal, me faz lembrar a época em que a família da minha avó era ainda viva, nós fazíamos uma ceia na vila onde nós morávamos, e ali todo mundo passava a ceia do Natal, e nós virávamos à noite esperando a missa do galo, porque a maior parte era católica, então a missa do galo, e depois da missa do galo nós íamos jantar. Há outros não, outros nesse período já ficam mais tristes, porque não tem mais aquela pessoa querida entre eles, entre nós, e aí fica um estado melancólico. Mas Natal não é isso, Natal é literalmente o nascimento da luz. E se a gente começasse a olhar o Natal não como uma festa eventual, não como uma festa do calendário evangélico, do calendário cristão, mas o resultado da verdade desta luz na minha e na sua vida, nós começaríamos a pensar de que temos todos os motivos do mundo para celebrarmos o Natal independente das circunstâncias. Quantas pessoas eu e você conhecemos que celebram o Natal e estraga o Natal do outro porque não trabalhou ainda a perca da mãe, a perca do pai, e usa o Natal para chorar por quem já foi. E estraga o Natal de todo mundo, porque ela não entendeu o conceito de Natal. O Natal é o nascimento da luz. Não é o momento de eu reacender a tristeza, mas reacender a esperança. Natal é eu vislumbrar a perspectiva de que nada foge do controle de Deus. O nascimento de Jesus, a primeira verdade, é que dissipou a escuridão e o domínio das trevas. É o que nós lemos nesse texto, muito complicado, mas isso é o Natal. O nascimento de Jesus não é apenas um acontecimento histórico, não é um evento religioso. O nascimento de Jesus é o nascimento da luz que dissipa a escuridão, dissipa o domínio das trevas. Por isso o versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Olhe para mim, deixa eu dizer um negócio para você, precisa ser forte. O Natal sem a experiência da luz faz com que nós ainda vivamos um tempo de domínio, um domínio de escravidão, ou seja, são pessoas escravizadas pelo mal. E o mal tem várias manifestações. Eu tinha uma dificuldade, minha professora do jardim de infância, Dona Leda, ela não era evangélica, mas ela fazia questão de me ensinar o mal com o U e o mal com L. A gente não sabe distinguir isso, né? O mal com U e o mal com L. E a gente pensa que a malignidade, que é o mal com L, que está atrelado à personificação do mal na minha vida, sai esse mal e tudo está resolvido. Mas existe o mal com U, que são as qualidades quebradas, a ausência das qualidades, as virtudes quebradas do meu ser, que mesmo eu sendo cristão e sendo evangélico, eu sou mal com U. Eu tenho atitudes más, eu quero o sofrimento do outro, eu estrago a festa do outro, eu tenho a palavra da inconveniência, a palavra desagradável, eu sou mal com U, né? Porque o mal é quando você não se apercebe de que precisa melhorar. E aí, gente, Jesus veio para dissipar essas trevas. E é por isso que a quebra do domínio dos escravizados do mal, trazendo aos homens. Então o nascimento de Jesus, a ruptura com o mal aqui, não é a ruptura da malignidade. Ei, olhe para mim, quantas pessoas você conhece que vai monte orar, vai no culto de libertação, no culto da cura, no culto do poder, na busca, faz jejum e oração, e em nada melhora. Porque não é um problema espiritual. É um problema de caráter, é um problema de pessoa que não entendeu que ela precisa se tornar uma pessoa melhor. Jesus veio dissipar esse poder das trevas, então ele dissipou a escuridão. A escuridão é o reino da malignidade,
mas o domínio das trevas é o seu caráter, o caráter de alguém que ficou aprisionado por anos e anos no reino das trevas. Aí você vai dizer assim: pastor, todo mundo que prega é bom? Deveria. Todo mundo que canta é bom? Deveria. Todo mundo que é líder de pequeno grupo é bom? Deveria. Todo mundo que é da comunicação é bom? Deveria. Mas não é sempre assim. O nascimento de Jesus, o nascimento da luz, é trazer aos homens de boa vontade uma direção, um caminho a seguir. Enquanto eu não tenho uma direção, enquanto eu não entendo que cristianismo não é religião, é um norte, é um caminho que Deus coloca diante de mim e de você, nós somos apenas religiosos. Sabe como é que eu interpreto isso? Eu interpreto assim, ó. É como se eu e você tivéssemos vivido tantos anos num céu nublado, cinzento e triste. E por tantos anos a gente se acostumou a viver assim, que o nascimento de Jesus chega e eu olho só a manjedoura, mas eu não consigo enxergar a luz dentro de mim. Então parece que a manjedoura é um fato histórico, mas a luz é um fato que precisa ser relevante no presente. Porque eu fui católico apostólico romano, ou seja, fui religioso. A manjedoura é um fascínio, mas ela não serve de nada. Porque o cristianismo, enquanto fato histórico, não muda caráter e não muda a vida de ninguém. Mas, quando eu olho o fato histórico, que é a manjedoura, e permite a essência da luz, trevas da minha alma, então eu vou cantar como Simone. A cantora Simone. Então é Natal. E o Ano Novo também. E o que você fez? Nada. Por isso a gente entende que após viver tantos anos debaixo de um céu cinzento e triste, nós pudéssemos ver o sol no imenso azul com toda a sua força, com todo o seu calor. Em outras palavras, estou dizendo que quando Jesus nasce, ao nascer, Jesus trouxe para a humanidade o brilho radiante da glória de Deus e o calor do seu imenso amor para aquecer os nossos corações e fazer com que a gente vibre a cada Natal. Em outras palavras, nós estamos dizendo que o imenso amor é em forma de uma oferta pacífica. Eu costumo dizer que nós só vamos viver o verdadeiro Natal, e esse Brasil vai mudar consideravelmente se nós evangélicos literalmente deixarmos de viver apenas um sentimento de evento e nos tornarmos realmente alguém que conseguiu romper com um evangelho místico demais e sermos mais racional na transformação da nossa vida. Eu lembro, há um tempo atrás, nessa igreja, quando nós começamos, há 3 anos atrás, o culto de oração, e nós íamos lá para a nossa igreja para orar, lá na 208 Sul. Nós oramos para orar. E eu proibi as pessoas de falar, porque vocês lembram como era o nosso culto de oração? Quem é batista aqui há muito tempo? Levanta a mão assim. Você lembra quando era o nosso culto de oração? Nosso culto de oração é assim, a pessoa ia fazer um pedido de oração e aí ela roubava o nosso tempo de oração. Ela tinha uma necessidade tão grande de falar, não tinha pequeno grupo, né? Não, e aí ela ia para o culto de oração e ela dizia assim: eu quero pedir oração pelo meu filho. Meu filho é uma pessoa tão difícil. Esse menino eu criei na igreja há tanto tempo, e aí ele passou tanto tempo aqui na igreja, sabe, eu ensinei o bem para ele e tudo. Aí ele entrou na adolescência, conheceu uma menina, e aí depois ele saiu da igreja, ela contava 15 minutos o pedido de oração. E depois que a gente ia orar, a gente não sabia mais pelo que orar. Então naquele momento eu decidi, não, nós não vamos deixar que Satanás roube o nosso tempo de oração. A gente vai fazer assim, 18h30, a 18h45 a gente chega, se ajoelha, a gente ora, depois a gente canta 3 hinos, depois a gente ora, depois a gente lê uma passagem, ninguém prega, e depois a gente termina para ter efeito de oração. E deu certo. Aí um dia, foi uma pessoa para o nosso pequeno grupo, ela já tinha rodado em vários pequenos grupos. Vários pequenos grupos. Naquele dia ela foi para lá, e aí eu dei uma palavra e ela foi e contrapôs a minha palavra,
e aí eu fui rebater, aí ela rebateu, aí eu rebati, aí ela rebateu, aí tinha uma outra bênção no nosso pequeno grupo, que hoje é missionária lá em Araguacema, a Luana, e a Luana de discernimento disse assim: pastor, o senhor não disse que é para a gente vir orar aqui e não discutir isso? Aí ele: é mesmo. Aí encerramos ali, aí ela foi atrás de mim. E aí, que ele continuou, disse: fulana, alguém já disse para você que você é uma pessoa que cria confusão? Que você é problemática? Por que eu sou problemática? Não, eu estou dizendo, mas eu posso estar enganado. Mas chega lá onde você trabalha e pergunta às pessoas como é que elas se veem. E aí todo mundo foi e falou para ela: você é complicada, você é problemática. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar o nosso perfil. Qual é o seu perfil? É o perfil que você faz de si mesmo, ou é o perfil que as pessoas dizem sobre você? Qual é? E às vezes você acha que está todo mundo errado, e não está. Às vezes Deus quer dissipar o poder das trevas. Ele dissipou a escuridão, e aí veio o texto sagrado: e o domínio das trevas. Não tem nada a ver domínio das trevas com religião. Sabe o que é Natal? É você fazer uma reflexão e uma introspecção de quem você é antes da manjedoura, depois da manjedoura. Jesus veio e nos trouxe esse significado, esse propósito para a nossa vida, porque o nascimento de Jesus nos trouxe um governo reto, um governo justo. É isso que nós precisamos aprender. E quando a gente pensa nisso, o nascimento de Jesus quebra o peso da culpa. Eu não sei se você sabe lidar com isso, mas o que é o peso da culpa? Não, eu não tenho culpa nenhuma. Eu lamento quando alguém chega e diz assim para mim: não, eu não tenho peso, culpa nenhuma. Pois eu já tive muito peso, muita culpa. É por isso que eu entendi que esse negócio de igreja relacional e Natal é tudo que a gente precisa para descobrir de que o peso da culpa faz parte da minha humanidade. Se você nunca sentiu culpa e nunca sentiu o peso da culpa, é porque você admite que você nunca errou, que todo mundo erra, mas que você não erra. Peso da culpa é algo que eu sinto sempre que eu vou orar, mas que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Então veja o que diz o texto sagrado assim, versículo 4: porque tu quebrastes o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia da Midian. Aí você diz: pastor, o que isso tem a ver com o Natal? Tem tudo a ver. A opressão pela culpa, a dor do remorso, a angústia da solidão. Você nunca sentiu isso? O desespero de não se encontrar uma saída e ter que viver com a dor que assola a alma, é algo que faz com que a gente entenda a nossa humanidade. Eu sempre disse para a igreja: meu pai era militar, um militar severo. Meu pai nos ensinou que a gente não devia pedir, não era para pedir desculpa, não era para pedir perdão, não era para pedir licença, não era para pedir por favor, não podia baixar a cabeça, e se chorar apanhava. Eu não sei porquê, mas era a regra, era essa. Então quando a gente ia chorar, ele olhava para nós, tanto ele quanto a minha mãe diziam uma palavra que até hoje eu procuro no dicionário e não tem, né? Era um português só deles: se entupa. Depois é um sinônimo de engula o choro, Então você cresce numa situação dessa e você não compartilha nada com ninguém, porque você cria a autossuficiência de achar que você não tem que incomodar ninguém com o seu problema, de que você dá solução ao seu problema, que você se basta. Essa autoindependência impede a gente de viver a luz, de viver o verdadeiro sentido do Natal. A opressão pela culpa, a dor do remorso, a angústia da solidão, o desespero de não se encontrar uma saída, querido, e ter que viver com a dor que assola a alma, pode ter fim. Se há alguém aqui nessa noite que vive isso, eu quero dizer para você que há esperança. Isso pode ter um fim. Essa é a proposta de Deus que nos foi dada em Jesus Cristo.
A proposta de Deus em Jesus é que nós encontrássemos uma direção, que nós encontrássemos e fôssemos conduzidos à verdadeira liberdade. Tem coisa melhor do que você ter uma liberdade que te leva ao caminho da paz. Quando a gente olha para isso, a gente entende que não existe culto que liberte você. Você pode frequentar essa igreja, e tem tanta gente que eu digo assim, fulano, por que você não procura uma outra igreja? Você já viu o pastor orientar outra pessoa para procurar a igreja e sair da sua igreja? Eu sou uma pessoa assim, fulano, procura uma outra igreja. Não, eu gosto da Cibapa, eu já fui em várias igrejas, mas eu gosto da Cibapa. Tá, mas e o que mudou a sua vida? A igreja não muda. Se você disser que essa igreja é melhor do que as outras igrejas, eu vou dizer que um espírito de engano tomou conta da sua alma. Porque essa igreja não é melhor do que as outras igrejas. Sabe por quê? Porque a igreja não transforma ninguém. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aonde eu estiver, a igreja que eu estiver, se eu estiver com o coração aberto para receber a manifestação da luz que dissipa as trevas e que me possibilita me ver livre do poder da opressão, da culpa em qualquer lugar, ela é a casa do Senhor. Às vezes eu peco por não falar a verdade. Uma vez eu fui numa casa, uma pessoa foi morar em uma outra cidade daqui do estado, e ela chegou para mim e disse assim, ai pastor, eu estou sem igreja, porque eu vou em todas as outras igrejas, e eu não encontro, sabe, eu não me encaixo. Se tivesse uma Cibapa lá, eu perdi a oportunidade, não foi, de dizer para a pessoa, não, esse não é o problema é que você não se converteu. Porque onde você está e você é convertido, você quer congregar. E não existe igreja boa ou igreja ruim. Existe a igreja do Senhor Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então esse negócio de eu sair da igreja, eu não me adapto na igreja, eu gosto dessa igreja, tá? Mas e a vida? Porque a presença do menino Jesus era isso, ou seja, Jesus Cristo veio com um propósito, que nós encontrássemos uma direção, que nós encontrássemos uma saída que nos conduza à verdadeira liberdade, e nós possamos ser libertos da opressão da culpa, do medo, do remorso, pois em Cristo, queridos, esse é o meu entendimento. Cristo não é para fazer apenas um significado e um propósito no meu relacionamento de igreja ou de religião. A presença de Cristo é para que eu encontre literalmente a esperança e receba de Deus, em Cristo, o privilégio de desfrutar de uma alegria, e uma alegria que não é circunstancial ou passageira. Então sabe por que a gente celebra o Natal? A gente celebra o Natal por causa da nossa libertação. Quando a gente vive isso, nós entendemos literalmente o que significa o fruto da esperança. Faz sentido para nós quando ele diz assim, o meu jugo é suave, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, é leve também. Jugo suave e leve, fardo leve e suave, é o entendimento de que a chegada da luz na minha vida atingiu o âmago, ou seja, o secreto da minha alma, onde ninguém conhece. Quando alguém diz assim, ó, eu conheço meus filhos. Conhece não. Conhece não. Eu conheço meu pai e minha mãe. Conhece não. Você conhece os hábitos. Você identifica o tipo de temperamento. Você conhece e identifica os cacuetes. Mas o coração do homem é algo que sempre vai nos surpreender. Jesus foi o único que disse assim, ninguém precisa me falar do homem, porque eu sei o que está no coração do homem. Só Ele sabe. E é por isso que quando nós entendemos o nascimento de Jesus, nós entendemos que o nascimento dele nos trouxe um governo justo e reto. Isso é Natal. Como é o Natal? Por que eu celebro o Natal? Porque nos dois primeiros campos eu estou falando da intimidade pessoal. O Natal não é coletivo. A festa do Natal é coletivo, mas a experiência do Natal é particular, é pessoal, é individual, é intransferível, porque o Natal é o nascimento da luz em você. É diferente.
Você já participou de uma ceia de Natal onde você estava cercado dos familiares e você estava sozinho? A casa cheia, mas você está isolado? Eu já. Porque eu não estava com o espírito para estar naquele grupo. Eu não estava com vontade de comer. E eu estava julgando todo mundo. Bando de falso hipócrita. Brigaram o ano inteiro, se odeia. No grupo, não tinha grupo da família, mas tinha o telefone sem fio. Sabe o que é telefone sem fio? É assim, estou junto da família, aí estamos filhos, né? E a gente está doido que o primo Paulo saia para a gente falar dele. E eu participava da família assim, eu era o último da festa. E eu que não vou sair para falar de mim, vou deixar todo mundo sair, porque aí eu fico por último e falo de todo mundo. Então não é Natal. O Natal não é coletivo. O Natal ele é individual. Ele é particular. Ele é intransferível. Porque o Natal só faz sentido se houver uma alegria no seu coração. Olha o que diz o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será... Você pode ler comigo? Vamos lá juntos? Maravilhoso, do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Dá uma parada aí. São essas qualidades de Cristo que faz o meu Natal ser um Natal intransferível e pessoal. Eu posso ter ceia, eu posso não ter ceia. Eu posso ganhar presente, eu não posso ganhar presente. O Natal só tem sentido se maravilhoso conselheiro. A primeira qualidade de Cristo na minha vida. Segundo, Deus forte. Terceiro, Pai eterno. Quarto, Príncipe da paz. Se eu tiver esses quatro pilares como esteio da minha confissão de fé, não tem como eu ter um Natal ruim. Não tem como eu ter um Natal carente. Não tem como eu ter um Natal solitário. Vocês estão entendendo? Vocês ainda estão aí? Diz amém. O que eu estou dizendo para você é, eu quero fazer um apelo para você, não tenha mais um Natal hipócrita. Não tenha mais um Natal de fingimento. Há 5 anos atrás, minha irmã me ligou e disse assim, vamos fazer um Natal de família? Ninguém estava se falando. Eu falei, para quê? Ah, porque família tem que se unir. Eu falei, mas se unir para juntar panela só? Esse não é o Natal. O Natal começa quando eu e você individualmente nós temos a predisposição de irmos e sermos canal da justiça. Eu não sei se você concorda, mas nós vivemos dias assombrosos. A maior parte dos meus colegas que estudaram comigo, todos estão saindo do Brasil e dizendo assim, não sei, não vamos sair do Brasil, mas o mundo todo está vivendo um colapso. O mundo inteiro. Nós estamos vivendo dias onde nós estamos sendo atormentados pela injustiça. Dias em que nós vemos o engano que tem dominado os homens como a falta de injustiça mesmo. E quando você olha para o mundo, a perspectiva não é uma perspectiva de melhor. Sabe o que é que mais me assombra? É que parece que nós que dizemos que lemos a Bíblia, nós não lemos, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E quando o Filho do Homem voltar, será que ele achará fé sobre a terra? Ou seja, será que nós perderemos a fé diante de todo o colapso que nós estamos vivendo? Aí eu rabisquei algumas coisas aqui para você. Qual é o mundo que eu vivo, qual é o mundo que você vive, e em que mundo nós... Em 2017 vamos celebrar o Natal. Eu vou celebrar o Natal em um mundo que falta justiça. Eu vou celebrar o Natal em um mundo de mentira. Eu vou celebrar o Natal em um mundo de engano, que tem sido comum demais. Eu vou celebrar o Natal em um mundo onde não só a mentira é incentivada, como ela é cultuada no reino dos homens. Eu vou celebrar o Natal em um mundo corrupto, de imoralidade, onde o errado é aplaudido, encenado e ainda recompensado pela teledramaturgia.
o meu Natal é um mundo em caos. Eu vou celebrar o meu Natal no pior momento da história que esse país tem vivido no seu cenário político, econômico e social. Eu vou celebrar o Natal em um momento que o Brasil está com o pé na jaca, o pé na lama. Eu vou celebrar o Natal, um momento onde a verdade não só é ridicularizada, como a verdade é sinônimo de falta de sagacidade e de inteligência. O meu Natal vai ser celebrado nesse cenário. O meu Natal será celebrado no momento onde nós passaremos o primeiro Natal sem a nossa mãe. Mas o meu Natal, ele será celebrado com toda a alegria que uma casa tem quando se acende a luz em momento em que ela está em escuridão. Porque eu vou celebrar o Natal entendendo que Deus em Cristo nos presenteou com um governo que não precisa de alianças. O meu Natal pode ser celebrado porque o governo de Cristo não é um governo atrelado a conveniências e protocolos. Ao contrário, eu vou celebrar o Natal porque eu entendo que o governo de Deus não é afetado pela corrupção externa, não é afetado pelo governo dos homens. E sabe por que isso? Porque a essência do Natal é isso, é o maravilhoso conselheiro, é o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai eterno, dentro de mim e dentro de você. E se nós entendermos esse conceito de Natal, nós estaremos fazendo um resgate social. Por que um resgate social? Porque o povo não vai entender quais são as razões que você tem para celebrar o Natal, quando a maior parte dos estados da nossa federação estão quebrados. Quando a saúde pública está uma calamidade. E quando a perspectiva e o sonho de muitos que queriam se aposentar bem, tem o vislumbre de uma instituição de previdência sendo quebrada. E aonde as leis trabalhistas desse país resolveu te ferrar. Você vai celebrar o Natal quando todos os seus direitos sociais foram cassados? Sim. Porque o seu governo não é um governo baseado no governo do homem. Você entendeu que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está em você. O reino de Deus está em mim. Se nós entendermos esse conceito, não seremos atormentados pela injustiça. Nós não nos deixaremos levar pelos discursos de derrotados, porque o governo humano está fundado em mentiras, enganos e corrupção. Em Cristo, Deus nos presenteia, querido, com um governo que não precisa de alianças, de conveniências, mas esse governo, ele é um governo que acontece em um reino individual e particular. O reino de Deus, o domínio de Deus, o governo de Deus acontece no seu coração, na sua vida. E quando nós entendemos isso, podemos desfrutar de um governo justo, verdadeiro e de verdadeira paz. Quando a gente entende isso, que nada neste mundo, nem o porvir, nem o presente, nem o porvir pode nos abalar. E nós podemos ser gratos e comemorar o Natal, porque o início do governo de Deus, o governo reto, o governo justo, um governo de igualdade, ele aconteceu no dia em que o nascimento de Jesus não foi apenas um fato histórico. Sabe quando é um fato histórico? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e é assim, eu nasci num lar não evangélico, me converti aos 18 anos, minha esposa nasceu num lar evangélico. Somos duas culturas diferentes. A família da minha esposa comemora tudo, comemora formatura de jardim escolar, comemora aniversário, graduação, comemora promoção, comemora qualquer coisa, tudo eles estão juntos. A minha família, cada um por si, todos se virem. Certo? Na família da minha esposa, eles passam 30 dias juntos e vão para a praia e se divertem. Na minha família são 2 dias, no terceiro dia a gente quebra o pau. Não dá certo. É família, 2 famílias. Aí eu olho para as 2 famílias e digo para elas assim, qual é a diferença de uma e de outra? É que uma é evangélica e a outra não é evangélica? Não. É que nessa leitura,
eu disse para ela assim: mas eu sou pastor há quase 30 anos, e eu lido com famílias evangélicas, e eu conheço dezenas e centenas de famílias evangélicas, muito parecidas com a minha família. São evangélicos, mas eu passei a amar mais a minha família no dia que eu comecei a conhecer algumas famílias evangélicas, que eu vou dizer: nossa, a minha família é fichinha perto dessa aí, hein? Porque igreja, nem ser evangélico, não é sinônimo de que a luz chegou, porque a experiência ela é pessoal, e o Natal acontece no âmago do seu coração. O nascimento de Jesus me trouxe esperança, ou seja, quando a gente vai falar sobre isso, vai falar que o Natal é isso aí. O Natal é um sinônimo de esperança para mim e para você. Versículo 10, olha que versículo complicado de entender isso. E o que eu vou ler porque é Dr. Charles Chaplin, da coleção versículo por versículo, essa interpretação. Versículo 10, os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Falei, o que eu vou tirar desse versículo, meu Deus? Eu queria só o versículo 9, lá o versículo anterior, Príncipe da Paz maravilhoso, mas o que tem esse versículo? Olha o que Dr. Chamberlain diz: a possibilidade de viver plenamente e com a certeza de que é possível reconstruir o que foi destruído, que é possível recomeçar o que ficou inacabado, que é possível encontrar o que se perdeu, que é possível restaurar o que se desgastou pela força do tempo, dos eventos e dos acontecimentos. Somente quem encontrou a luz é possível entender que nada pode ser impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Ou seja, dentro desse contexto, eu coloquei assim: é possível mudar a história e o curso da vida, assim como é possível ser mudado. Se cristianismo não for sinônimo de mudança, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós celebramos o Natal, se o Natal não é a perspectiva de uma esperança real? Olhe para mim, fica fora que eu vou dizer o seguinte: Deus, você pode entrar na igreja e fazer casados para sempre, dizer que seu casamento mudou, eu digo que é mentira. Você pode ter feito curso homem ao máximo, dizer, depois que eu fiz curso homem ao máximo, eu me tornei o máximo de homem, eu digo que é mentira. Se você fez homens de coragem, não, agora eu descobri o que é coragem, porque eu fiz o curso homem de coragem, eu digo que é mentira. Eu não conheço ninguém que foi transformado por causa de cursos. Eu sei que eles são importantes, e eles estão aqui dentro da nossa igreja para lhe ajudar a descobrir esse caminho proposto por Cristo. Mas, se eu fizer o curso, mas eu não tiver a prévia da experiência com Cristo, eu só fiz o curso e o fiz para minha desgraça. Porque agora eu conheço, e eu tenho dificuldade de praticar, e vai ter, porque eu não consigo cumprir as Sagradas Escrituras sem o auxílio do Espírito da luz, do Espírito da vida. O código de ética mais abrangente, mais real de uma igreja não é em função de curso. Quantas pessoas, vou falar de igreja fora não, quantas pessoas subiram esse púlpito aqui e deram testemunho que nos fizeram chorar, e era só emoção. Quantas pessoas que nós conhecemos? Quantas pessoas deram testemunho nos nossos cursos e não são funcionais mais? Porque não existe curso que transforme sem a experiência real de uma vida atrelada com um conhecimento libertador. Eu acredito em mudança de história de vida. Eu conheci uma senhora agora no mês de outubro, lá em São Paulo, conhecida como a bruxa da Cracolândia. E foi bom conversar e estar com aquela mulher, porque todo mundo tinha medo dela na Cracolândia.
Todo mundo tinha medo. Mas hoje ela é uma missionária. E tudo que ela é, ela descreve por uma única coisa. Ela viu um ex-morador da Cracolândia passar por ela, e ela achou ele parecido e o seguiu. Todo dia ela seguia para ter certeza se era ele. Todos os dias. E aí ela ficava pensando, é possível alguém mudar de vida? É possível alguém mudar a história? E um dia que ela estava seguindo, ela parou em frente à casa que é o nosso projeto, chamado Projeto Cristolândia. E uma missionária bateu, uma jovem missionária voluntária de apenas 19 anos, bate no ombro dela e dá um abraço nela. E aí ela entendeu que ela poderia mudar de vida, que ela não era uma bruxa, ela era uma pessoa solitária. É possível não somente mudar a história e mudar de vida, como é possível ser mudado. E hoje eu estava compartilhando com a minha esposa sobre isso. Fulano mudou, mas porque ele quis. Você só vai mudar o dia que você quiser. Enquanto você não quiser mudar, a coisa não acontece. Ah, é difícil porque você está dizendo que é difícil, você não faz nada para a coisa ser mais fácil. Ninguém pode sonhar por você, concorda? Eu não posso sonhar pelo meu filho. Eu posso até tentar. Mas as mudanças só acontecem na sua vida quando você sonha. Você não pode querer projetar no seu marido aquilo que você acha que é bom para ele. Você não pode projetar na sua esposa aquilo que você acha que é bom para ela. Você pode inspirar, você pode fazer o que for, mas a pessoa tem que viver isso. Eu lembro que quando nós começamos nessa nossa caminhada de relacionamentos, chegou uma mãe desesperada na nossa igreja ali na 208, e ela tinha simplesmente amarrado o menino em casa para que eu, a Gláucia, nós levássemos o menino para a casa de recuperação. Falei, não é assim que funciona. A pessoa tem que querer. E não é só com o dependente químico. É para todos e em todas as áreas. Se você não vive isso, não tem como viver o verdadeiro Natal. O nascimento de Jesus é para que nós tenhamos esperança. E a esperança de se realizar o que não foi realizado. Jesus mostra que todos os homens podem ser um novo homem, e percebe que aqueles que estão em Cristo se tornam homem. A gente decora, mas a gente não pratica. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu estou falando isso porque dia 15, acho que foi dia 15, deixa eu mostrar aqui, eu perdi a relatação. Semana passada, pronto, aí fica melhor. Foi a formatura do Bruno, né? O Bruno se formou em bacharel em teologia. Um menino que saiu das ruas e que bateu na porta de uma das nossas irmãs, quis ser transformado em ninguém. Eu lembro que tinha um membro aqui da igreja, um cara cheio de empáfia, e o Bruno ficou lá em Anápolis, na casa de recuperação. E 11 meses depois ele voltou e eu dei a oportunidade para testemunhar. E o cara quase me bateu porque eu dei a oportunidade para o Bruno testemunhar. Eu já vi esses caras, você vai quebrar a cara e tal. O Bruno não só ficou 11 meses, como foi para São Paulo. Fez o treinamento no Recife. Depois fundou uma casa de recuperação em Vitória. Voltou para o Recife, casou com uma pernambucana, terminou o bacharel em teologia. Junto com o bacharel em teologia, terminou a pós-graduação. E eu hoje estava dizendo para minha esposa assim, eu tenho que trazer o Bruno para o Tocantins, porque ele é uma carta viva de que é possível mudar, basta que você queira e possa acreditar que Jesus muda toda a história de vida de qualquer homem, de qualquer mulher, em qualquer lugar.
É isso que muda a nossa vida, você perceber que aqueles que estão em Cristo, tudo se torna novo. Isso é um presente que nos traz esperança. Meu desejo, queridos, que nessa noite você saia daqui pensando: o que é que eu vim fazer quarta-feira aqui? Você veio aqui para pensar que Natal não é nada disso que a gente tem aí fora. Como eu amo a cidade de Palmas, a cidade toda iluminada, uma massa enche a cidade de iluminação, fica uma das cidades mais bonitas do Brasil de iluminação, mas Natal não é isso. Natal é ter um sentimento de agradecimento pela sua vida ser o que ela é. E que Deus, em Cristo Jesus, possa mostrar para você o que é Natal. Eu preciso fazer uma pergunta para você: há esperança no seu coração? Há alegria no seu coração? Há liberdade verdadeira no seu coração? Há justiça e paz no seu coração? Porque isso é o que faz com que nós entendamos porque que nós celebramos o Natal. Nós celebramos o Natal porque os nossos corações foram alcançados, e outros corações serão alcançados pelo testemunho daquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Que os nossos olhos e corações sejam direcionados para o menino que se tornou Senhor e Rei, e que nós prestemos a Ele toda adoração, reconhecimento divino, e recebamos dele a graça, o perdão e a reconciliação. Hoje eu recebi tantos vídeos do que é Natal, e aí eu fiquei pensando: o que é realmente Natal? O Natal é isso. É a recolocação da essência daquele que é a luz no meu coração para dissipar as trevas. Quando assim nós o vivemos e fazemos, temos motivo para celebrar o nascimento de Jesus.